A gente vai falar um pouco da rodada da Série D, obviamente, como a gente precisa de praxe também olhar o que está acontecendo nos demais jogos, porque é de interesse. Todo clube que joga uma decisão, joga uma qualificatória, ele vai olhar, nem que seja pela brechinha da porta, o que pode vir do outro lado, né? E o que a gente tem na tela dos resultados da Série D, já vou colocar aqui para a gente conversar sobre isso, é uma segunda fase, né? Podemos dizer, umas quartas de finais em aberto, né, Espíndola? Perfeito, Oséias. Perfeito, porque assim, a gente fez algumas avaliações de resultados, uns corresponderam ao que a gente tinha feito de avaliação, outros surpreenderam e deixou essa fase de classificação agora para a Série C bem mais apimentada e bem mais disputada. Como o caso, a gente pode citar mesmo a derrota do Asa, que a gente não esperava. Embora a gente saiba que no Iguaraci da Mata o Asa é muito mais forte, é muito mais competitivo e pode igualar ou reverter esse resultado. Mas deixa aí aquela marca, né? O MAC sempre costuma estragar a festa dos melhores classificados. É isso que o Asa vai ter. Central que o diga, né? Exatamente. Central, Retrô, já caíram na malha fina do MAC. Então, vai ser uma disputa em tanto. Né? Vai encher o campo. E daí saiu o adversário do Santa Cruz, tá? Daí saiu o adversário do Santa Cruz, Espírito, lá dentro do Maranhão e Asa, né? E todos dois muito difíceis. Exatamente. Todos dois muito difíceis. Só avisando o pessoal do chat, a gente vai falar sobre o Santa Cruz também, tá? A gente vai focar no Santa Cruz, como sempre, mas a gente vai falar do contexto geral da rodada, tá? Ronaldo, não sei se está acompanhando bem a Série D, mas o Maranhão e Asa aí, o Maranhão vence o primeiro jogo, o Asa, o franco favorito ao acesso, mas ainda está em aberto. Realmente a gente teve uma surpresa, né? Nessa primeira chave, primeiro jogo dessa fase eliminatório, que é o jogo do acesso, né? Algumas surpresas. Acho que a vitória do Santa era muito esperada, a gente já esperava realmente uma vitória, todo mundo esperava essa vitória, estava ansioso por ela, mas os outros jogos, eu estava até acompanhando o último jogo ontem, que foi um empate entre os dois times da região do Centro-Oeste. Então, assim, eu tenho observado que, eu não falo nem pelo jogo do Santa Cruz, mas a gente achava que o Asa ia chegar muito forte. A gente sabe que a Série B é um campeonato, como já foi falado, ele não premia os melhores, mas assim, quem é mais eficiente. Tanto que a Portuguesa caiu, o Central caiu, outras equipes que foram bem caíram. E chegar aqui nessa situação de que você faz um primeiro jogo e não tem um resultado positivo, é muito difícil reverter. A gente sabe que caráter eliminatório ele é para quem é eficiente. Olhando as outras equipes, não como torcedor do Santa Cruz, a gente sabe da dificuldade que é jogar a Série D, mas assim, é um caráter eliminatório que vai se classificar para outra divisão. Então, quem não jogou o que vinha jogando vai querer jogar naqueles dois jogos. E tem que jogar, né? E esse jogo do Asa foi muito disso, sabe? A gente achou que lá no Maranhão, a Asa tem mais time, o Asa fez uma boa campanha, o Asa foi o melhor na classificação geral. Mas é aquela coisa, isso aí na fase de grupos. A partir do momento que se passa de fase, os times começam a encorpar, a entender que cada jogo é totalmente diferente daquilo que já foi passado. Então, eu acho que realmente a gente teve algumas surpresas. São jogos duros, a gente tem observado isso, porque nenhum jogo a gente teve mais de 2 gols. A gente teve 2 vitórias, foi a vitória do Santa e do Maranhão, e 2 empates, 0-0. Então, assim, eu acho que esse segundo jogo, ele meio que tem agora um peso muito maior do que o primeiro, sabe? Perfeito. Eu acho que a leitura é essa mesmo, né? O Goiatuba, por exemplo, foi um time que surpreendeu, tirou a Aparecidense, né? O duelo de Goiás,
inclusive a Aparecidense demitiu o técnico, Lúcio Flávio foi demitido hoje, e o Goiatuba ele empatou o primeiro jogo com a Inter de Limeira e vai jogar a decisão em Limeira, né? Acredito que o Goiatuba não passe pela Limeira, mas não tem como cravar. O problema da Série D é isso, né? O Cianorte empatou em casa, onde o Cianorte é muito forte com Barra. Vai jogar aqui em Itajaí, aqui próximo. Eu falo aqui porque eu moro em Joinville, na arena do Barra, mas ainda está em aberto. Apesar do Cianorte ser muito forte em casa, o Cianorte vai decidir fora e tem tudo em aberto aqui. Eu acho que, pelo que acompanhei do Maranhão e o Asa, esses placares mínimos que o Maranhão faz ali no Castelão, ele traz para fora, além de contar com uma boa temporada do goleiro Jean, tá? Que contra o Central fez uma parte. Eu não gosto do Jean, não como goleiro, não gosto. Acho que é um goleiro altamente limitado, mas foi muito bem contra o Central e ele vem jogando bem nas partidas. Mas dos 4 jogos aqui, para mim, todos estão em aberto. Obviamente que eu acredito que o jogo do Santa Cruz é um jogo que passa uma credibilidade maior, porque a gente acompanha o dia a dia do Santa Cruz e a gente sabe do que a gente pode esperar do nosso elenco, né? Eu acredito que o Santa Cruz, com esse placar, foi um placar que dá um conforto, mas também não dá para desligar, né? Sobre o Goiatuba ali e o Cianorte, Espíndola, ainda em aberto, mas daquele lado lá, pelo que você acompanhou aqui, pelo que a gente debateu sobre a Série D, quem são os favoritos para classificar entre Goiatuba, Inter de Limeira e Cianorte e Barra, Espíndola? Vê só, José, a gente até está falando que a previsão era do Cianorte ter uma vitória apertada, mas assim, se manter no equilíbrio, no domínio da disputa. E a gente não viu isso na prática, né? A gente viu muito equilíbrio, muito disputado em ambas as equipes, e aí mostrou o quanto está difícil essa fase, o quanto vai ser difícil passar por ela e conquistar a classificação. Como você diz, espero que ainda corresponda à previsão do Cianorte, mas se dizer assim, para você cravar a classificação, eu não conseguiria arriscar, não. Está muito apertado, muito difícil para poder a gente garantir isso. E o Goiatuba e Inter de Limeira, Espíndola, rapidinho aí, só para a gente fechar. Olha, eu esperava mais da Inter de Limeira. Eu esperava Concordo. muito mais da Inter de Limeira pela organização dela, pelo campeonato que ela fez no início do ano, o ano passado, que ela tinha, inclusive, o ex-goleiro de Santa Cruz, e uma zaga muito robusta, muito boa. E na prática a gente viu que o Arthur com um volume melhor de jogo, fazendo mais pressão, encurralando a Inter de Limeira. E vou lhe dizer, está mais pintando para ele tirar a Inter nesse segundo jogo. Está mais pintando para o Arthur fazer um bom resultado. Eu gostaria de ver a Inter. Faz isso comigo não, porque eu falei com o Gera, Santa Cruz passando para a final da Série D, ele enfrentaria Goiatuba, Inter de Limeira, Cianorte e o Barra. Aí eu falei com o Gera, a gente vai para Cianorte, que é pertinho da casa de Gera, Barra, que é aqui pertinho, o Gera vai vir para cá, ou a gente vai para Limeira junto, né? Aí vai, Goiatuba passa, pô, tu quer mandar lá para Goiás, pô, não faz isso comigo não. E aí, Ronaldo, sobre Goiatuba e Inter, mas ele falou, a gente se encontra e vai para Goiás, né? Então, tá fechado. Quem for para a final aí, eu e Gera, a gente vai estar na final. Se Deus quiser, Santa Cruz, assim seja, esteja lá também. Ronaldo, sobre aí Goiatuba, Inter de Limeira, Cianorte e Barra, dá tua visão de quem é favorito, ou crava também a classificação, fica à vontade aí para falar. Vou falar sobre Goiatuba e Inter de Limeira. A gente sabe como os times de São Paulo são fortes. A Federação Paulista, ela sempre premia os times. Financeiramente vai ter a Inter de Limeira, sim. Eu acredito que a Inter de Limeira vai chegar muito forte. Por quê? Times da Federação Paulista, eles são abraçados pela federação. E esses times têm muita vantagem quando vão decidir em casa. Entendeu? O Goiatuba, eu não sei se ele vai ter força. Foi 0-0. No meu ver, a Inter de Limeira fez um jogo inteligente. Por quê? Você vai para a primeira mão e sai com um resultado que
se torna positivo, mesmo não sendo vitória, porque realmente foi muito positivo para a Inter de Limeira, porque te dá a vantagem em casa. A gente sabe como os clubes de São Paulo são fortes, né? A Inter de Limeira é um clube que uma vez ou outra aparece no Campeonato Paulista. Não, claro que não briga em cima, a gente sabe, mas ela revela bons jogadores. Tem a Copa Paulista também, que eles utilizam muito como base. Alguns jogadores do Santa já passaram por lá. Sérgio Guedes, eu acho que teve uma época que era o treinador. Então, assim, quem acompanha o futebol, principalmente o paulista, sabe que a Inter de Limeira é um clube do interior, mas é um clube que, no seu desenvolver, ele, dentro de casa, se torna muito forte. Olhando até o contexto do Inter de Limeira jogando dentro de casa, ele tem poucas derrotas, mas também não tem muitas vitórias. Eu observei isso. E o Goiatuba jogando fora, assim, ele se mostrou uma equipe bem destemida. Ele consegue ganhar jogos fora. O Goiatuba ganhou. É ousado. Ele ganhou jogos e, assim, não ganhou apenas só. Ele foi lá e fez um gol e se retrancou. Não. É uma equipe que demonstra futebol. Ele sabe jogar futebol. No tanto que, se você for olhar o histórico do Goiatuba, fora de casa, esse ano você vai se surpreender. Por quê? Nessa Série D, o Goiatuba ganhou jogos de 2-0, chegou a ganhar jogos de 3-0 fora de casa. Então, assim, o Goiatuba pegou o Cascavel, o Paraná, que é uma equipe muito forte, Cascavel. O Goiatuba ganhou de lá de 4-1. Então, assim, também não é uma equipe que você faz, esse jogo já tá, esse jogo aqui já está decidido. Não, eles não vendem fácil assim a derrota, entendeu? Então, assim, vai ser um jogo muito difícil. Acho que a Inter de Limeira leva vantagem por trazer para dentro de casa, sabe? E o outro jogo, o Barra é de Santa Catarina, não é? Isso, exatamente. O Barra, se eu não me engano, o Barra é SAF. Tem parceria com o Hoffenheim da Alemanha. Parceria. Ele é uma parceria, né? Mas, assim, eu vi que o Barra também é uma equipe E o muito Cianorte é forte SAF da Coreia do Sul, desde o ano passado. O Cianorte já é SAF, né? O Barra, eu vi que ele é um clube que tem uma estrutura muito boa. Sim. Um clube pequeno, muito, muito boa mesmo. Quem estava lá era Guedes, zagueiro, que era do Santa. Sim. Lembra Exato. de Guedes? Lembro. Ele estava no Barra. Estava no Sergipe esse ano. Estava no Barra. Ele jogou esse ano o Pernambucano pelo Maguari, né? Foi esse ano. Foi pelo Maguari, e do Maguari ele foi bem e foi pro Sergipe. Então, assim, o jogo do Barra, eu acho um jogo mais favorável ao Barra também. Por quê? O Zé e Ronaldo, o microfone dele está muito baixo. Inclusive o pessoal aqui no chat está pedindo para dar uma regulada. Né? Aproxima um pouco mais do celular, Ronaldo. Mas para mim tá bom. Tá bom? Eu acho que é por causa do fone. Eu acho que é o fone. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Constante. Deixa eu ver. Agora tá melhor? Para mim tá melhor. Não sei para Espíndola. Tá melhor, Espíndola? Chegou a melhorar o som? Se puder ser um pouquinho mais alto. Eu aumentei aqui. Vê aí. Fala aí, Ronaldo. Tá me ouvindo agora? Tá melhor agora? Melhorou. Continua. Melhorou, né? Realmente é o fone. Assim, o Barra são duas equipes muito fortes, são equipes que têm um contexto de jogo totalmente diferente. Pelo que eu acompanhei do Barra, o Barra não é um time de propor jogo, sabe? Ele não é um time que propõe o jogo os 90 minutos. O futebol do Barra se assemelha um pouco ao do Santa Cruz. Ele tenta jogar no erro do adversário. Ele tenta pegar o adversário na saída, no erro ali, como o Santa faz. Então, assim, pelo menos nessa fase, né? Eu acho que o Barra chega muito forte e eu credencio ele como um time a passar de fase, como um time de acesso. Não desmerecendo a outra equipe, que a gente sabe que Série D é um campeonato e é uma caixa de surpresa. Acho que realmente, das equipes que a gente tem acompanhado, o Barra vai conseguir avançar de fase juntamente com o Santa Cruz. São duas equipes que eu cravaria, tanto o Barra quanto o Santa Cruz. É bom, bem pontuado, tá? A leitura do Goiatuba aí do Ronaldo foi perfeita, tá?
o Goiatuba ele tem algumas vitórias que fora de casa, que são vitórias que a gente tem que considerar, né? Ganhou do Cianorte fora de casa, ganhou do São José fora de casa, ganhou da Aparecidense fora de casa, goleou o Cascavel fora de casa. Então, é um time forte fora de casa, né? Então, a gente Limeira tem que se cuidar. Limeira, para quem não sabe, é uma cidade muito forte de São Paulo, tá? Uma cidade muito forte. Tem a Cabum, tem a ZF Automotive, o Super Vale, né? Que é um supermercado muito grande, a CCS Tecnologia. Então, é uma cidade muito grande nessa parte de investimento. Então, isso fomenta também o futebol da Inter de Limeira, que bateu na trave ano passado com o Felipe Conceição, tá? Felipe Conceição estava lá, o Bortoluso também estava lá, está lá ainda o Bortoluso. Inclusive, ele tinha rompido o ligamento ano passado, né? O time do Ademir Fezana, que é o técnico do Inter de Limeira, é um time muito organizado. E o Goiatuba é o time daquele velho conhecido da gente chamado Daniel Costa, né? Daniel Costa está lá no Goiatuba, ele é o camisa 10 do time, é o maestro do time. Do outro lado, o Barra, eu acompanho aqui de perto, inclusive fui para o jogo do Barra contra o Joinville aqui. O time do Barra é um time muito novo, tá? É um time muito novo, é um time que tem muita velocidade, mas é um time que peca muito na ansiedade. Eu vejo um time que pensa pouco e age e corre mais. É basicamente isso, mas é um time muito bem treinado também. Mas o Cianorte é um time chato. Mas assim, eu não vou cravar aqui como o Ronaldo, não, mas o único que eu cravo é o Santa Cruz, porque é o Santa Cruz, né? A gente vai ser campeão na Série D. Mas o Barra e o Cianorte vai ser um jogão. São praticamente duas SAF, né? Um é SAF 100%, que é o Cianorte, e o Barra tem uma parceria com o Hoffenheim da Alemanha. Então, é isso, essa análise aqui. Aí eu vou fazer uma provocação para a gente ir falar um pouco mais sobre a Série D, né? Logicamente, eu vou colocar a Espíndola primeiro na fogueira, depois o Ronaldo, né? Obviamente, eu vou fazer isso. Não tem como fugir disso. Espíndola, quem você gostaria de enfrentar na próxima fase? Logicamente, pessoal, a gente está conjecturando, né? Estamos trabalhando com a hipótese de classificação. Aqui é um podcast do Santa Cruz. Não adianta vir, vai ganhar, soberba. Não é soberba. Somos torcedores e estamos falando de Santa Cruz. Farinha pouca, meu priano é o primeiro, tá? Então, se for chorar, manda áudio. Espíndola, vamos lá. Maranhão ou Asa? Quem você preferir, Espíndola? Veja bem, o Santa Cruz ele joga melhor com um time mais organizado, mais de marcação, mais de toque de bola, do que propriamente os times que propõem jogo a respeito do Asa, que é extremamente ofensivo. Então, nesse plano, o Maranhão seria a melhor opção lá ele. Não precisa falar lá ele, não. Pode ficar tranquilo. Ninguém aqui tem maldade, não. O pessoal do chat quer bronca. Não olha o chat, pô. Eu tô ligado. Mas, assim, o Maranhão, tecnicamente, seria melhor para enfrentar o Santa Cruz do que propriamente o Asa. O Asa é muito perigoso nessa forma. Estou dizendo, Vitor já caiu de pau aí. Ele Esse queria Vitor escutar bronca, esse de mim. Esse Vitor Beijo, beijo. Mas, assim, seria melhor o Maranhão por isso. Pela o essa Mac forma é melhor. Pode falar Mac. É o MAC, mais conhecido como MAC. Seria melhor para essa proposta de Santa Cruz. Agora, lógico, se estivermos jogando com um atacante, porque nada vai funcionar no Santa Cruz se não tiver um atacante para concluir e também fazer a função de hoje que é necessário. Ronaldo, a pergunta vai para tu também. Aqui a pergunta é sequência. Eu gostaria de enfrentar, como o Spindola falou aí. Eu vou levar em consideração um ponto que é muito importante, o estádio. A gente vai jogar no Maranhão. Caso a gente vá enfrentar o Maranhão, a gente vai jogar no Castelão. Então, é um estádio, é um campo totalmente diferente de enfrentar o Asa. E assim, isso é um ponto muito importante, sabe? Então, realmente, eu também queria enfrentar o Maranhão. A gente já enfrentou o Asa aqui. O Asa é uma equipe perigosa. Como o Espíndola falou, acredito que o Santa Cruz não consegue performar bem com equipes que não saibam jogar, que não tem a marcação certa,
Porque realmente o Santa se complica nesse tipo de jogo. Quando a equipe consegue jogar, como foi o caso do América, a gente observou isso, o Santa consegue se desempenhar mais. Porque eles não vão tentar marcar de todo jeito, eles não vão tentar fazer tudo que eles não sabem. Então, assim, a equipe sempre com duas linhas, foi o que a gente viu nesse jogo do Santa, sempre com duas linhas, se possível faz uma linha de 5, né? Nem de 4 mesmo, faz uma linha de 5 que apenas fica um cara na frente. Para o Santa Cruz, isso se torna mais fácil, porque a gente tem qualidade com a bola no chão, tanto entre essa transição do zagueiro para o meio campo, os laterais, então tem esse diálogo muito bom. Enfrentar o Maranhão, além do fato do estádio, do Castelão, tem essa questão de como a equipe se porta, entendeu? Então, realmente, eu preferia hoje enfrentar o Maranhão. Boa. É um ponto interessante, né? O campo também lá é muito grande e tem toda essa postura, mas eu acho que o Asa, ele hoje é uma equipe que todo mundo da Série D olha diferente, né? Pela questão de fez na primeira fase, da forma que o Asa vem jogando a competição. Apesar que, novamente, eu sempre falo para vocês, a Série D não premia bom futebol. A Série D premia objetividade. E é isso. O time mais objetivo e conclusivo vai passar. Não adianta dar um vareio de bola e tomar um gol de escanteio. Não, a Série D não está nem aí não está nem aí para é uma aula de futebol, é um primor técnico. Esqueça. Isso não entra em jogo na Série D. A Série D é o futebol efetivo, o futebol definitivo, a oportunidade que tiver tem que matar. É isso, simples. E eu acredito que o Asa, ele se complicou. Pode dar um vareio de gol no MAC, né? No MAC, né? O MAC fez um gol central, 2-1 contra o Central, chegou em Caruaru, blitz, contando com o milagre do goleiro, né? Mas tem um lado agora que é passar esse sufoco novamente contra o Asa, e o Asa tem um melhor time que o Central, principalmente na linha de frente, né? O Central tinha Macena, tinha esqueci o nome lá do baixinho, lá, o atacante camisa 9, o Jô, né? É o Jô, camisa 9. Então, o Asa agora tem o Marcelo Toscano, tem o próprio que jogou no Botafogo, esqueci o nome dele. Marcelo Toscano é o vice-artilheiro da Série D. Viu? Isso, tem outro também que é banco de Marcelo Toscano. Tem um outro que esqueci o nome dele, o pessoal vai me cobrar aqui, mas eu vou lembrar agora. Tem o Thiago Alagoano, o Júnior Viçosa. Então tem o Júnior Viçosa, tem o Marcelo Toscano, tem o Thiago Alagoano, que o próprio Felipe Conceição rejeitou aqui. Até hoje eu não consigo aceitar isso, né? Então tem algumas peças mais interessantes. Tem o Fabrício Bigode, é um time mais organizado que o Central. Então eu acredito que o Asa reverta esse placar. Eu acredito que o Asa reverte o placar contra o Maranhão, pela questão da qualidade técnica do último terço dele. É uma qualidade técnica maior, mas eu acredito, não quer dizer que vai ser realidade, tá? Bom, vamos voltar aqui para a tela.